Iniciar gravação. Os alunos me ensinaram. Pessoal, então, em primeiro lugar, muito bom dia a todos vocês, tá? Eu espero que todo mundo esteja bem, beleza? Nós já nos apresentamos, né? Então, a aula de hoje, nós vamos finalmente entrar nos teminhas de desenho geométrico. A aula de desenho geométrico é bem suave, a gente só tem uma por semana, então eu quero que vocês preparem a parte do cérebro de vocês que vai trabalhar com régua, compasso, transferidor, medidas, proporções, regra de 3. Nós vamos trabalhar bastante coisa, tá? Então, vamos começar aqui. Então, desenho geométrico, nono ano. Pessoal, se alguém estiver tentando entrar aí durante a aula, eu vou, ó, ele aparece, normalmente faz um plim, tá? Ó, Amanda G. Godinho, página 115, viu, Amanda G? Desenho geométrico. Então, tararam, tararam. Nono ano. Nono ano é uma galerinha massa já, né? Já estão quase velho, mas não tão velho ainda. Nono ano. Lembrei do cabeçalho que a gente fazia quando tava no maternal. Por quê? Vocês tinham que escrever todo dia? Não, cabeçalho tinha que colocar escola e depois era nome. Aí tinha que ter o nome do professor, né? a data. Aí ficava fazendo essas linhazinhas assim, ó. Pessoal, hoje nós vamos evocar um cara chamado Tales, tá? Você deve ter algum camarada na rua chamado Tales, Teorema de Tales. Esse nome, gente, é muito antigo, tá? O Teorema de Tales é um conhecimento que a gente tem desde antes de Cristo, tá? Então, Teorema de Tales. E é esse teorema, gente, possivelmente você vai utilizar ele na sua vida prática, tá? Em muitos momentos você vai usar o Teorema de Tales na sua vida. E aí, para isso, gente, eu preciso que você tenha, pelo menos na aula de hoje, uma régua, tá? Todo mundo tem régua aí, gente? Quem não tem, depois, quando puder, vai lá numa papelaria. Eu sei que nós estamos na pandemia, então pede para entregar na sua casa uma reguinha, mas daquelas, pode ser aquelas bem vagabundinhas, aquelas bem baratinhas mesmo, pode ser, não tem problema, tá? Não tem problema. Ó, a minha régua, para vocês terem ideia, ó, ela é bem simplinha, ó, bem simples, ela tem 15 centímetros só, ó, bem requenguela, né? Então eu queria muito que você tivesse uma reguinha também, para você não fazer aquele seu caderno desastroso. Tô brincando, mas para você não fazer, beleza? Então, gente, eu vou dar uma lida aqui, e aí a gente vai resolver algumas questões e vai discutir elas, e depois vamos entrar no, finalmente, o Teorema de Tales, tá? Então, olha só, o Colosso de Rhodes era uma estátua de Hélios, deus do Sol, construída entre, olha só, quando foi construída, entre 292 a.C. e 280 a.C. Ou seja, foram 12 anos de construção, né? De 292 até 280 foram 12 anos. Pessoal, vocês conseguem entender por que vai de 292 a 280? Por que o número diminui? Vocês conseguem entender isso? Fala comigo aí. Como assim, professor? O tempo está passando para trás? Não, é porque quando é negativo, quanto mais perto do zero, mais, de uma certa forma, quanto menor for o número negativo, quanto menor for esse número de Cristo, mais perto tá do ponto zero. Perfeito. Muito bom. Cara, você mandou muito bem agora. Quem é que falou aí? Que eu não sei o nome? Eu. Então, gente, o eu falou aí pra gente e conseguimos entender. Até porque, você além de não falar seu nome, aqui tá escrito como Invenções Tirapata, velho. Então, você tinha que falar seu nome aí pra gente. Como é que você chama, velhinho? Arthur. Arthur. Então, Arthur, você arrasou na resposta
E é uma resposta muito difícil, né? O que você quis dizer é, professor, nos números negativos, quanto menor o módulo desses números, mais próximo do zero a gente vai estar. Então, perfeito que você matou a pau. Ela era feita de bronze e tinha em torno de 70 toneladas. É uma 7 maravilhas do mundo antigo. Então, gente, perceba aí, ó, dá uma olhada só. Sabendo que o farol mede 12 metros de altura, gente, farol é esse aqui, né? E aí, muitos de vocês poderiam perguntar, ora, professor, como assim 12 metros? Tá escrito aqui... Gente, eu não queria mostrar a resposta aqui, mas tá bom. Foi sem querer. Sabendo que ele mede 12 metros, calcule a medida real do colosso de Rhodes, fazendo uma comparação entre as medidas do desenho e as medidas reais. Então esse primeiro, antes de entrar no Teorema de Tales, a gente vai entender um pouco de proporcionalidade. Gente, eu pergunto uma coisa. Vocês já viram falar de escalas? Escala é uma forma de representar um desenho de uma maneira menor, tá? De uma maneira menor. Então olha só, eu posso desenhar uma casa assim, ó. Olha a minha casa, tá bom? Aqui o telhado, ó. Aqui o telhado, aqui uma porta e aqui uma janela. Desenhei uma casa. E aí, a pergunta que eu quero fazer, na verdade a indagação que eu faço é, essa casa, ela está em tamanho real? Obviamente que não, ela está do tamanho da minha mão aqui, ó. A minha mão cobre ela. E eu não posso morar numa casa do tamanho da minha mão. Então essa casa, ela não está em tamanho real. Ela está em uma representação. Essa representação a gente chama de escala, tá? Então imagine só, vamos chutar uma altura para uma casa? Imagine só que uma altura, então até aqui tem uns 3 metros, imagine que ela tenha 4 metros de altura, tá? 4 metros de altura. Só que esse 4 metros de altura, quando eu pego a minha régua, eu vou medir aqui, ó. E ó, sabe o que está valendo isso? Isso é igual a 9 centímetros. Professor, como assim? Eu não entendi. Bom, eu fiz um desenho tal qual 9 centímetros representam 4 metros. Beleza, então eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Se eu medir aqui, ó, vou medir. Vou aumentar um pouco a minha casa aqui para ficar legal a brincadeira. A minha casa aumentou para cá um pouco, ó. Aumentou, tá? Aumentei a casa aqui. Aí, pessoal, então, ó, a altura dela mede 4 metros. E aí, eu medi aqui agora com a régua, galera. Medi com a régua. Sabe quanto que deu aqui? Deu 18 centímetros. Colegas, usem a cabeça. Se essa altura tinha 9 centímetros e na vida real era 4 metros de altura, quando eu medi no desenho e aqui deu 18 centímetros, na vida real, quanto que vale daqui até ali? Na vida real, quanto vai dar? Conseguem pensar nisso que eu estou propondo para vocês? Olha só, o meu desenho, eu medi com a régua aqui, então eu vou inverter aqui, ó. Vou inverter. Eu medi com a régua aqui e deu 9 centímetros, tá? Deu 9 centímetros. Só que esses 9 centímetros, na vida real, esse desenho que eu fiz, na vida real, ele equivale a quantos? 4 metros de altura. Então, o meu desenho, quando eu represento ele com 9 centímetros, ele está valendo 4 metros. Aí eu peguei a régua e medi esse cara aqui de baixo e deu 18 centímetros. A pergunta que eu faço é, na vida real, esses 18 equivalem a quanto? Quantos vale? Qual é a distância horizontal da casa aqui? Quanto mede essa casa na prática, na vida real? Alguém saberia me dizer? Abre o microfone aí, mesmo que seja para... Ah, a galera tá respondendo no chat, foi mal, desculpa. 8, perfeito, gente, perfeito, 8 metros. Sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de fazer escala na sua cabeça. Você acabou de entender o que é escala. Você já sabia, na verdade. Tanto é que você respondeu de bate pronto. Então, gente, escala
é uma forma de eu representar os desenhos, porém em proporção. Em proporção, tá? Eu tenho que fazer em proporção. Então, bora lá. Agora sim, vamos responder essa primeira questão só pra gente entender o que é proporção. Então, o farol, gente, o farol, que é esse cara, ele, na verdade, ele mede 12 metros de altura. Ele mede 12 metros de altura. Só que o desenho está feito com 2,4 centímetros. E aí a pergunta que ele faz é a seguinte. A estátua total, ela tem 6 centímetros no desenho. Então, na vida real, ela mede quanto de altura? Faz aí, eu vou te dar 1 segundo para fazer essa questão, então. Professor, eu já fiz. Já fez? Quanto que deu? Então, deu 3 metros. 3? Isso. Então vamos lá, vamos lá. Eu já vou te dizer de cara que você errou. Desculpa, tá? Sabe por quê? Vem comigo aqui, ô colega. Se o farol vale 12 metros, então a estátua com certeza tem que dar mais de 12 metros, porque a estátua é bem maior que o farol. A estátua, ela é mais do que o dobro do farol. Ó, se a estátua tem 6 centímetros e o farol 2,4, se o dobro de 2,4 é 4,8, então com certeza a estaca mede mais de 24 metros. Com certeza ela mede mais de 24. Beleza? É isso que você tem que reparar aí. Mas vamos ver, talvez você tenha errado em coisinhas simples aí, ó. Então, olha o que você tem que fazer, ó. Regra de 3. Regra de 3, ela diz o seguinte, que ó, 2,4 centímetros, o desenho 2,4 centímetros equivalem, e aí traça um risco, equivale a 12 metros. Equivale a 12 metros. E aí, qual é o tamanho da estátua de Hélio lá, da estátua de Rhodes lá, Colossus de Rhodes? É 6 centímetros. 6,0 centímetros. E aí ele pergunta, então, qual é o tamanho real dela? O tamanho real dela nós vamos chamar de X. Ou, melhor, em vez de chamar de X, vamos colocar estátua. Aqui, ó. É o tamanho da estátua. Beleza? E aí, quando eu tenho uma continha assim, gente, você vai multiplicar elas em cruz. Multiplicar elas em cruz. Dessa maneira aqui, ó. Dessa maneirinha aí. Beleza? E aí você tem 6 vezes 12 dividido por 2,4, tá? Isso vai dar 30 metros. Então, o colega aí, ele praticamente acertou. Ele errou, acho que em alguma vírgula, em alguma coisa aí. Eu falei 30 metros. Ah, você falou 30, eu ouvi 3, velho. Desculpa. Ah, não, eu falei 30. Cara, foi mal, viu? Então, perfeito. Você tinha acertado na moral. Desculpa, viu? Te constranger aí, porque eu não escutei, tá? Então, 30 metros. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu tinha escutado 3 metros, daí eu já ia falar, ó, meu, se uma era 12, a outra não pode dar 3, né? A outra tem que ser maior. Mas obrigado aí, tá? Obrigado mesmo. Então, gente, a gente trabalhou com proporção aqui, ó. E aí ele diz a seguinte: qual é a razão entre a medida do desenho e a medida real? Bom, olha só qual é a razão. Razão, gente, toda vez que ele fala razão, eu sei que você já tem a resposta aí, mas a razão é basicamente o que ele quer dizer é qual é a proporção, qual é a divisão entre elas. E aí é simplesmente a seguinte: você pode dizer que 2,4 centímetros equivalem a 12 metros. Só que eu não posso usar unidades diferentes. 12 metros não é 12 mil, não é 12 mil centímetros. 1.200 centímetros, perdão. 1.200 centímetros. É essa a resposta. Ó, professor, mas eu tô lendo aí na apostila que está escrito 6 sobre 3.000. 6 sobre 3.000. 6 sobre 3.000 dá 0,0002, tá? Agora, e 2,4 dividido por 1.200? Também dá o mesmo resultado. Por que eu fiz diferente da apostila? Só para você não decorar, tá? Então, qual é a razão medida do desenho com a vida real? Bom,
do desenho com a vida real, 2,4 centímetros equivalem a quantos centímetros na vida real? 1.200. Ou 6 centímetros no desenho equivalem a 30 metros. Mas 30 metros vezes 100. Por quê? Aí fica centímetros. Beleza? Isso aqui é a razão. A essa divisão aqui, a gente vai dar um nome de... Ó, o nome não vai caber aqui direito, mas anota aí. Nós vamos dar o nome de escala. Esse é o nome da divisão que a gente vai dar. Escala. Então, se alguém te falar, você conhece escala? Bom, escala é uma forma de representar um desenho muito grande numa folha de papel, respeitando as devidas proporções. Beleza? Tá de boa aí, tá de boa. Tá? Então a razão... e note que ele não fez a continha, tá? Ele deixou aqui, ó, 1 para 500. Gente, é muito importante, na verdade não é obrigatório, mas normalmente as escalas, elas são dadas da seguinte forma: 1 dividido por algum número. 1 dividido por algum número. Tá? 1 dividido por algum número. Então, como é que eu faço para transformar esse cara aqui de cima nesse 1 dividido por algum número? Bom, perceba que em cima, no numerador, eu tenho o número 1. Então, para eu transformar isso aqui nisso aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir aqui em cima por 2,4. Por quê? 2,4 dividido por 2,4 vai dar 1. Só que, gente, se eu dividir em cima por 2,4, eu tenho que dividir embaixo por 2,4 também. Aí, se eu pegar 1.200 dividir por 2,4, vai dar 500, tá? Pessoal, vamos fazer a mesma coisa no daqui de baixo? Vamos fazer, ó. Bom, eu tenho 6 sobre 3.000, então em cima eu vou dividir por 6. 6 dividido por 6 dá 1 sobre. Embaixo, bom, eu tenho 3.000, eu vou dividir por 6 também. 3.000 dividido para 6 dá 500, 500, 500, 500, 500, 500. Então dá 500. Dá o mesmo resultado, porque era o mesmo desenho, tá? Era a mesma proporção de desenho. Tá bom, gente? A esse cara, chamado 1 por alguma coisa, nós vamos dar o nome de escala, tá? Isso é muito importante em desenho geométrico, gente. Muito, 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 muito importante. Saber o que é uma escala, tá bom? Saber o que era uma escala. Então, através de um desenho, se alguém aí gosta, por exemplo, de engenharia, seja ela de qual forma for, todos os desenhos de engenharia, os projetos, todos são feitos em escala. Porque, gente, imagine que eu queira construir uma ponte. Eu vou fazer um projeto do tamanho de uma ponte, eu ia precisar de todas as folhas do mundo. Todas as folhas de papel do mundo eu ia precisar. Porque uma ponte é gigantesca. Então eu não posso desenhar em tamanho real. Eu tenho que desenhar em escala reduzida. Então eu vou pegar aquela ponte que tem 100 metros e vou desenhar ela em 10 centímetros. Ponte de 100 metros em 10 centímetros. Olha só, qual é a escala que eu usei? Bom, a escala que eu usei, a ponte tem 100 metros, mas eu usei 10 centímetros. Dividido por 100 metros, então 0, 0. Tá? Isso vai dar 1 sobre 1000. Então, se a ponte tem 100 metros, e eu desenhei 10 centímetros, eu usei a escala 1 para 1000, que significa, a cada 1 centímetro no meu desenho, na vida real são 1000 centímetros. Entendeu o que é a escala? Cada 1 do meu, na vida real, é 1000. E no exemplo anterior, no exemplo do livro, a cada centímetro que eu faço no livro, que tem ali desenhado no livro, na vida real são 500 centímetros. Tá? Ou seja, é 5 metros. Tá? A cada 1 centímetro aqui, vale 500 centímetros ali. A esse nome a gente chama de escala. Pessoal, eu quero que você grave o que é escala simplesmente para sempre na sua vida.
Ah, eu sei que é chato falar isso, ó. Grava aí e se vira, aluno. Mas, gente, escala é muito importante para tudo, porque através da escala a gente tem os estudos. Nenhum estudo é feito, ó, não sei se vocês têm ideia, mas aqui em Rondônia tem muitas usinas hidrelétricas, né? Tem lá a de Giral, a de Santo Antônio e sei lá se tem outras. Essas usinas, a gente faz, né, os engenheiros fazem representações delas em miniaturas. É o que a gente chama de modelos e protótipos. Então, a gente pega aquela mesma usina hidrelétrica que ocupa quilômetros e quilômetros e a gente constrói ela numa salinha, tipo numa sala, igual o seu quarto aí. Então você constrói uma usina no tamanho do seu quarto. Gente, você construiu uma usina em escala. Por quê? Porque aquela usina, você não vai ter como representar ela do tamanho real, porque ela é gigantesca, ela é enorme. Então você vai representar o desenho dela numa escala reduzida, que é simplesmente um desenho proporcional menor, tá bom? Beleza, gente. Entendemos o que é isso. Agora, nós vamos entender o que são proporcionalidades entre retas cortadas por transversais, tá? Entre retas cortadas por transversais. Então, agora sim entra o teorema de Tales. Agora é onde o Tales vai entrar. Agora sim, primeiro eu te ensinei o que é proporcionalidade e agora eu vou te mostrar o teorema de Tales. Pessoal, pegue a sua régua e trace a reta T, depois a reta U e depois a reta V. Todas elas paralelas. Pessoal, primeira pergunta que eu vou fazer aqui. Caramba, cadê? Primeira pergunta que eu faço para essa turminha incrível é: o que são retas paralelas? Posso? Pode, claro, à vontade. São aquelas que ficam mais ou menos uma em cima, uma do lado da outra, e elas nunca vão se cruzar. Perfeito. Então, sabe o que... Vou te dar um exemplo aí. A rua Daniel Comboni. Vocês conhecem a rua Daniel Comboni? Todo mundo aí é de Opo, não é? De Opo? Vocês são de Opo, não é? Ou tem alguém que vai para Opo todo dia estudar? Acho que não, né? Todo mundo de Opo. Então, gente, quais são as ruas paralelas a Daniel Comboni? Vamos ver se você entendeu. Quais são as ruas paralelas a Daniel Comboni? Eu vou dar um exemplo de uma já. A Capitão Silvio Gonçalves de Farias é paralela a Daniel Comboni. Conseguem flagrar isso? Qual é a outra paralela que vocês conhecem a Daniel Comboni? A 15 de novembro. 15 de novembro. Aí tem aquela outra lá, Rua dos Ônibus. Tem a... esqueci o nome, gente. Aquela outra lá. Castelo Branco? Não, como é que era? É a da rodoviária. Como é que chama, gente, da rodoviária? Vocês nem sabem o nome da rua da rodoviária? Duque de Caxias. Duque de Caxias, muito bom. Então, gente, ruas paralelas é aquelas, como o camarada falou aí, que elas nunca se encontram. Então, olha só, eu tenho essa reta aqui, ó, e eu vou traçar outra numa medida aqui, ó. Pessoal, eu posso pegar essa reta e encompridar ela para trás, posso pegar essa outra reta e encompridar para frente, posso pegar essas e colocar elas infinito para frente e para trás, que elas nunca se tocarão. Gente, toda vez que a gente vai representar em desenho geométrico retas, a gente tem que dar um nome para elas, tá? E aí, a apostila deu um nominho aí, ó, ela chamou de T, e aí o nome é letra minúscula, tá? De reta. T e U, beleza? E aí, olha só, ele mediu aqui a distância entre essas duas réguas. E aí ele mediu aqui, ó, 7 centímetros entre essas duas. Então a próxima, gente, eu vou colocar elas aqui, ó, em 14 centímetros dentro, tá? A próxima. Lembrando que tem que ser paralelas, tá? Gente, qual é o contrário de paralelas? Não, já eu falo disso, mas deixa quieto. Não precisa responder, não. Opa, não ficou paralela essa, né?
Será que assim tá paralela? Se não ficar, você me avisa, hein? Mas acho que tá, mais ou menos. Então... Tá aí. Ixi, parece que ela foi subindo, mas tudo bem. Imagine que são paralelas, tá? Imagine que são paralelas. TU e V, tá? Quando elas são paralelas, nós vamos usar uma representação. Nós vamos usar um jeito de escrever que está escrito na apostila aí. O que você vai dizer? Olha só, como se diz que é paralelo? Ó, T, dois traços paralelos você vai colocar. Ó. T, dois traços, U, dois traços, V. O que essa representação está dizendo? Que a reta T é paralela à reta U, que é paralela à reta V. Morou? Gostou? Fechou, né? De boinha, de boinha. E aí agora, gente, vai entrar o tal do Teorema de Tales. O Teorema de Tales, ele é muito massa, muito massa. Eu vou traçar, gente, uma reta concorrente. Já ouviu falar de retas concorrentes? Retas concorrentes, gente, são aquelas retas que não são paralelas. Ah? Retas concorrentes são aquelas que não são paralelas. Se as paralelas não se cruzam, as concorrentes se cruzam. Então, olha só, eu vou traçar uma reta concorrente aqui, ó. Vou traçar uma reta concorrente. Tracei essa reta. Vou dar um nominho dela. Vou chamar de A, porque a apostila chamou de A também, mas poderia chamar qualquer coisa. E a outra, eu vou traçar ela bem diagonal, assim, bem deitadona, tá? Bem igual você tá aí na sua cama agora, ao invés de estar na mesinha, todo preparadinho. Ninguém tá na cama aí não, né? Com o notebook no colo, né? Olha lá, hein, gente. Bom, vamos lá. Ó a outra pessoa ali, ó. Só sei a minha rua. Aí vocês estão devagar, hein, gente. Ué, Ouro Preto só tem 4 ruas. Eles não sabem o nome delas, aí não dá, né? Quase não tem rua em Ouro Preto. Pessoal, proporcionalidade entre retas paralelas cortadas por uma reta concorrente ou uma reta transversal. Olha só o que você vai precisar saber. Ó, eu não vou usar o mesmo exemplo da apostila, eu vou usar a minha régua. Pessoal, se eu medir aqui, ó, lembra que aqui tem o dobro daqui? Então, olha só, eu vou medir aqui. Cadê a minha régua? Eu vou medir desse jeito aqui, ó. Eu vou medir em linha reta aqui, ó. Medir em linha reta. Desse primeiro cara até o meio, vamos dizer que tem, vamos ver, 14 centímetros. E esse primeiro cara tem 7 centímetros. Tá bom? Isso é verdade, eu acabei de medir lá, tá? E aí você percebeu que um é o dobro da outra? Percebeu? Que 14 é o dobro de 7? Por que isso aconteceu? Porque eu fiz de propósito, lembra? Eu tracei duas retas paralelas e outras que estavam no dobro, beleza? Mas aí agora, gente, é onde entra a proporcionalidade que vem lá do Teorema de Tales. Pessoal, você vai pegar a sua reguinha e você vai medir ela aqui, ó. Vai medir. Quando você medir aqui, ó, olha quanto que eu cheguei. 8 centímetros. Foi o quanto que eu cheguei, tá? Pessoal, de cabeça, quanto que vai dar esse cara aqui embaixo? Vai dar 16 centímetros. Perceba que vai bater certinho, ó. Ó, bateu os 15, falta mais um pouquinho aqui da minha régua, tá bom? Bateu os 15, mais um pouquinho, tá? Existe algum erro de imperfeição, tá? Normal, mas, gente, entenda aí que a proporção, ela é sempre respeitada, independentemente do ângulo que eu estou com essa reta transversal. Perceba que essa primeira eu passei bem... Nossa, ela não está bem reta, né? Mas vai ficar. Ó, perceba que essa primeira eu passei bem reta, ó. Bem retinha. Bem reta. E deu 7 e o outro deu o dobro. A outra, eu passei ela torta. Deu 8 e deu 16. Essa outra aqui, ó. Vamos lá, ó.
ela vai dar 11 centímetros. Vai dar 11 centímetros. Então, gente, através do Teorema de Tales, você já sabe que essa última aqui tem que dar quanto? 15 mais 7. Vai dar 22 centímetros. Beleza? Gente, se você desenhar em escala, bonitinho, com todas as retas certinhas, se você, por exemplo, pegar um caderno quadriculado para desenhar, vocês vão chegar certinho nisso aí, tá? Que a proporção, ela é sempre respeitada. A proporção, ela é sempre respeitada. Vamos fazer um exercício aí diferente. Imagine que esse primeiro cara seja 2 centímetros. E aqui eu tenho encontrado 6 centímetros. Pessoal, me diga aí, então, quais são os valores que nós encontraríamos para essas retas aqui, ó. Bom, se porventura eu tracei uma reta paralela que distavam 2 entre elas e mais outra reta paralela que dista 6 entre elas, perceba que daqui para cá, quantas vezes eu multipliquei? Eu multipliquei por 3. Não foi verdade? Ó, porque 2 vezes 3 deu 6. Então, se eu multipliquei por 3, aqui também vai acontecer isso. Então, se aqui é 8, aqui vai dar 24. Beleza? Se aqui é 11, aqui vai dar 33. Gostaram dessa proporção? E aí, gente, daqui pra frente, você não vai mais precisar usar a régua para medir coisas nesse estado. Você vai simplesmente usar a cabeça. Você vai olhar retas paralelas cortadas por uma transversal, a proporção é sempre respeitada. Legal? Então, gente, primeira coisa aí. Aí, ó, ele até pedia aqui pra gente, qual é o valor de x? Gente, se aqui é 1 e aqui é 2, dobrou. Então, aqui é 2, aqui vai ser 4. Dobrou também, tá bom? Beleza? Agora, observe a figura, tá? Observe a figura agora. É que ele não mostra muito exatamente o que é para fazer, ó. Como A e C paralelas, então, olha só, o A e a reta C são paralelas. Eu vou desenhar igual aqui no meu desenho aqui. Vou tentar desenhar igual. Rapidamente, né? Que o tempo voa, Olha só, eu tenho duas retas paralelas. E aonde eu vou querer chegar com elas? Tá, depois você vai lendo a apostila aí. Eu tenho duas retas paralelas, gente. E a distância aqui no meio delas vale 4 centímetros. Tá? Tudo vale 4 centímetros. Beleza? E aí eu tenho uma outra reta que ela é torta. Uma outra reta diagonal. Tá bom? Beleza, beleza. Vamos supor, gente, que essa reta verde, ela tenha 6 centímetros. Beleza? 6 centímetros. Eu vou te ensinar mais um cara importante. Mais um cara importante pra gente entender. Se eu pegar o ponto médio dessa reta aqui, quem é o ponto médio? Se tudo vale 4, eu vou andar até 2. Ó. Andei até 2. Andei até 2 aqui. Beleza? Tracei um ponto no 2. Agora, gente, se eu pegar esse 2 e traçar uma reta paralela, se eu traçar uma reta paralela aos eixos, nesse 4 aqui, ó, dessa maneira, ó, traçar uma reta paralela. Pronto, tracei uma reta paralela que passa pelo, deixa eu até anotar aqui, ó, ponto médio, tá? Que passa pelo ponto médio. Se eu pegar uma reta paralela que passa pelo ponto médio, vou até dizer que elas são paralelas aqui, ó. Essa, paralela com essa, paralela com essa. Olha o símbolo de representação de paralelo ali, tá? Se eu pegar ela paralela,
eu dividir esses dois caras no meio. Então aqui eu vou ter 2 centímetros e aqui 2 centímetros. Não é verdade? Porque eu dividi ela no meio. Pessoal, ao fazer isso, ela cruzou uma outra reta que também era transversal às duas retas paralelas. Moral da história, ela também dividirá as outras duas ao meio. Também dividirá as outras duas ao meio. Tá bom? Isso sempre vai ocorrer. Ah, professor, então eu vou passar mais uma reta aqui, assim, ó, que tem 5 centímetros no total. Se ela tem 5 centímetros no total, aqui vai dar 2,5 e aqui vai dar 2,5. Porque essa reta, ao cruzar ali, ela divide todo mundo no ponto médio, tá bom? Então, olha só, se eu cruzar essa reta MN aqui, ó, igual eu tentei representar na minha apostila, eu vou ter que o segmento EO é igual ao segmento OF. Estão acompanhando as letrinhas? Ó, o segmento E até O é idêntico ao segmento O até F. Ao passo que o segmento AM é igualzinho ao segmento MB. Ao passo que o segmento CN é igualzinho ao segmento ND. Tá bom? Isso, gente, são graças às proporções, beleza? Beleza, tá? Então, gente, fechou. Una esses pontos com uma régua, tá, beleza. Então, ó, determina as medidas do segmento EO e OF. Então, ó, EO e EOF. Essas medidas são iguais? Sim, são iguais, tá? A gente percebeu isso, bem legal. Pessoal, agora, olha só, vou contar uma historinha. Nossa aula já tá meio que chegando ao fim, mas a gente vai avançar no Tales. Ó. Conta-se que em uma de suas viagens, Tales de Mileto, às margens do rio Nilo, avistaram um monumento espantoso, a pirâmide de Quéops, né? Quéops, sei lá como fala, né? Desculpa se eu não sei falar. Faraó disse a ele: ninguém consegue medir a grandiosidade dessa pirâmide. Aí o Tales, né, que é um matemático, né? O Tales olhou e falou: ninguém, vírgula, que eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo medir. E olha o que o Tales fez, gente. É sério, não sei se vocês acham isso genial. Quem acha isso genial também, Gente, vocês estão brincando aqui, gente? Brigando? Meu Deus do céu. No chat. Ó. Professor, desculpa. É porque tá fazendo bullying comigo, me chamando de otaku. Nossa, gente. Eu não sei nem o que é otaku, mas, poxa, não chama ninguém de otaku, viu, gente? Isso aí é feio, hein? É gente que gosta de anime. Ah, mas então não é um xingamento, gente. Pelo amor de Deus. Ah, eu pensei que otaku era uma coisa horrorosa. Tipo, seu otaku. Otaku não toma banho, sabia? Otaku é o xingamento, sim. Ah, é? Ah, bom, daqui a pouco a gente fala do otaku, mas espera lá, gente, ó. Então, olha, gente, esse Tales de Mileto, eu fico impressionado, porque uma coisa é a gente fazer as continhas que ele vai falar pra gente fazer. Outra coisa é você pensar que o filho da mãe, ele tava pensando nisso enquanto o mundo nem era mundo, gente, era antes de Cristo. Então, assim, não existia nada, não existia as tecnologias, não existiam os instrumentos de medida, não existiam os pensamentos. Então, assim, para nós, hoje é óbvio medir alguma coisa, mas pra galerinha naquela época, imagine como ele iria medir o tamanho de uma pirâmide, sabe? É muito gênio, é muito genial, né? Tem um professor filósofo chamado Clóvis de Barros, né? Que ele sempre fala assim: pô, gente, você em 2021, a única coisa que você tem que aprender é o que o cara já decifrou. Então toma vergonha na cara e aprende, porque difícil mesmo é inventar o pensamento, é inventar a continha matemática, é decifrar como faz, né? É inventar uma descoberta. Então, sensacional. Galera, olha o que o Tales pensou e vê se o cara não era zica, vê se ele não era esperto, tá? Olha o que ele pensou. Ora, se eu, Tales, com minha túnica bonita, o sol bate em mim e os raios de sol, por estarem tão longe, mas tão longe, eles chegam todos paralelos.
Os raios de sol não se cruzam um com o outro. Se eles chegam paralelos, significa que ao sol tocar o limite da cabeça desse cara, a partir daqui para frente não faz sombra, daqui até o corpo dele fará uma sombra. Não é verdade? Verdade. E aí, olha o que ele pensou. Bom, se o mesmo sol está batendo em mim e na pirâmide ao mesmo tempo, então eu posso fazer uma proporção entre a minha altura e a minha sombra e a altura da pirâmide e a sombra da pirâmide. E aí sim ele consegue determinar isso, consegue determinar. Ah, professor, mas a sombra da pirâmide não vai ficar muito grande? Não, porque ele estava lá próximo do meio-dia. Se ele fosse lá para 6 da tarde, o sol ia estar bem já a oeste, lá bem lá no final, e aí ia dar uma sombra gigantesca, e aí continuaria sem conseguir medir. Olha a ideia dele, ó, os raios de sol paralelos. Então o Thales é esse pequenininho aqui e formou essa sombra. Já a pirâmide é esse cara grandão e formou essa sombra que vem desde essa base até lá na frente, gente. E aí, ó, olha só a figura que a gente montou. Olha só a figura que a gente montou aqui, ó. A figura que a gente montou é o seguinte. Imagine que de A até esse ponto aqui, ó, até o ponto aqui embaixo, a origem, é a altura da pirâmide, tá? É a altura da pirâmide. E tudo é a sombra da pirâmide. E o Thales? O Thales já é o menorzinho. Essa é a altura do Thales e essa é a sombra do Thales. Beleza, gente? E aí, nós vamos ver, ele conseguiu medir isso através de uma proporção, tá? Bom, aula que vem eu faço o cálculo dessa proporção para a gente tentar entender melhor, tá? Mas gravem aí o Thales, aula que vem nós vamos mexer com ângulos, tá? Ó, nós vamos mexer com ângulos aqui. Olha quanta coisa feia que tem para vir aqui para nós, tá bom? Mas fiquem tranquilos, gente. Fiquem tranquilos, tá? Infelizmente a aula já acabou, fica para a aula que vem aí. Seus otakus. Brincadeira, viu? Não sabia nem o que era otaku, gente. Professor. Tchau, prof. Tchau. Quem gosta aí de animes? Tchau, fica com Deus, professor. Valeu, amém, você também. Meus irmãos, gente, adoram anime, essas coisas. Vocês gostam também? Qual que é que vocês gostam? A Ana Luísa gosta. Ana Luísa? Qual que é que vocês gostam, gente? É o Naruto? Ah, eu Também. gosto do Naruto também. É. Eu vou tentar assistir um dia. Eu assistia só quando era Professor, criança. Oi, pode falar. eu recomendo Attack on Titan pra você. É muito bom. Como chama? Tá mudo o microfone. Attack on Titan, né? Ah, legal. Vamos ver. Quem sabe um dia eu assisto. Dá pra assistir na internet de boa? Sim, é só você colocar, tipo, Attack on Titan, episódios legendados e aparece. Ah, maravilha, maravilha. Beleza, gente. Vocês têm aula agora ou já acabou? Já era hoje? Acabou. Que maravilha, hein? Então agora vamos cortar cebola e alho para preparar o almoço, então. Tchau, Hein, tchau. professor, Tchau. Oi, pois não, pode falar, amigo. seu computador já carregou, se deixar a bateria fica viciado. Ah, beleza. Show de bola, obrigado. Valeu. Tchau. Minha esposa sempre fala isso também e eu já tive que trocar a bateria do meu celular e do meu notebook, exatamente por isso que você falou, velho. Pra você ter ideia, a bateria do meu notebook teve um dia que inchou e ela pocou até os parafusos, assim. Ela inchou mesmo, cara. Ficou grandona e pocou, foi muito doido de ver. Obrigado. Valeu, gente. Caramba, a aula não flui. É muito pouco tempo. E aí, Sushi? Que lindo, Sushi.